Hello there, students! Welcome! Sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de inglês do cotidiano. How are you guys? E aí, como é que vocês estão? Let's go! Okay, students. In today's lesson, na aula de hoje, a gente vai aprender a dominar reuniões em inglês, hein? Bora usar o inglês um pouco mais formal, né? Hoje a gente vai aprender a expressar as nossas opiniões, concordar, né, com colegas, discordar de maneira formal, para a gente, né, saber lidar com algumas situações onde você precisa utilizar uma linguagem um pouco mais formal em reuniões, ok? Em empresas. Let's go! Ok, então primeiro a gente precisa entender por que esse tipo de linguagem é importante, né? O Teacher fez algumas pesquisas e tem alguns dados que são super interessantes para a gente analisar. Bom, vamos dar uma olhada no primeiro aqui. Vocês sabiam, students, que 90% dos empregadores dizem que o inglês é essencial para o sucesso da empresa? Não só para o sucesso da empresa, mas para o sucesso do funcionário também, de quem fala inglês. Então, uma empresa que tem funcionários que têm uma habilidade linguística em inglês, né, abre muitas portas, muitas e muitas portas. Você consegue comunicar e falar com outras empresas, você consegue pegar outros fornecedores, consegue achar até a cotação mais em conta para a sua empresa, né, de matéria-prima, entre outras coisas, né? 72% das empresas multinacionais consideram o inglês de negócios essencial para a comunicação com clientes e equipes. Então, assim como o teacher falou anteriormente, é super importante, né, uma empresa que tem funcionários que falam inglês ou que tem, né, funcionários que têm uma base em inglês. Então, olha para vocês verem, né, o quão importante, né, o inglês é nessa área empresarial, na área das empresas. 47% das empresas internacionais exigem funcionários que tenham habilidades linguísticas com inglês. E temos aqui também, galera, um ponto que é muito interessante. Vocês sabiam que somente 13% das pessoas que sabem inglês se consideram fluentes? Se consideram fluentes. E aí, vocês acham que esse é um número alto ou um número baixo? Bom, o teacher vai adicionar mais uma observação aqui, que, de acordo com a pesquisa, essas pessoas apenas se consideram fluentes. Não quer dizer que elas fizeram um teste de proficiência para comprovar a fluência dessas pessoas, o nível de inglês. Então, as pessoas que realmente são fluentes, o número é muito menor que esse aqui. Ok, students? Então, olha para vocês verem que eu, como teacher de inglês, né, professor de inglês, no Brasil, que é tão grande, um país que é cheio de coisas boas, né, de recursos, por que será que somente 13% das pessoas falam inglês? Então, bora fazer diferença? Vamos começar com a sua vida, com a sua realidade? Bora aumentar esse número aí, galera. Let's go! Ok, pessoal? Então, vamos começar com o primeiro tópico aqui. Você está numa reunião, you are at a meeting, né? E você tem, né, algum tipo de informação que você ouviu, algum tipo de ideia que você ouviu. Como é que você vai concordar com isso? Temos aqui three different expressions, 3 expressões diferentes. A primeira você pode concordar, né? I agree, mas lembrando, você quer fazer diferença, você quer mostrar que o seu inglês é diferente. Então você pode adicionar um an emphasizer, okay? Um enfatizador, uma palavra que enfatiza outra palavra, igual completely. I completely agree. Eu concordo totalmente com esse ponto. With that point. Olha para você ver que diferença que é essa expressão, galera. I completely agree with that point. Ok? Então, tá na minha reunião, uma pessoa deu uma sugestão também, né? E você, nossa, eu concordo com essa sugestão. That's a great suggestion. Thank you. That's a great suggestion. Thank you. Excelente sugestão. That's a great suggestion. Vocês podem substituir por excellent suggestion também, pessoal. Funciona. E, é claro, a gente é educado, né? Thank you. Alguém propõe um plano, uma ideia, e você concorda. I'm on board with the plan. I'm on board with the plan. Estou a bordo ou estou de acordo com o plano. Olha para vocês verem a diferença que essas expressions utilizam.
Quem tá com pen and paper, caneta e papel, bora fazer as anotações aí, galera. Quero ver vocês utilizando no trabalho, hein? Let's go to the next one. Ok. Bom, às vezes a gente está numa empresa, né? A parte de submissão, a parte de você ter controle do ambiente, it's extremely important. É extremamente importante. Então, olha para vocês verem aqui como é que você vai concordar com uma ideia, mas sem parecer submisso. Vocês podem utilizar absolutely. That aligns with our goals. That aligns with our goals. Então, essa ideia se alinha com os nossos objetivos. Ok? Então, let's imagine you have a company, você tem uma empresa, você trabalha numa empresa e você está falando com uma pessoa que está vendendo algum tipo de matéria-prima para você. Então, vocês estão conversando sobre preços. Ele propõe um preço, você quer outro preço. Quando ele chega no preço que você concorda, absolutely, that aligns with our goals. That price, esse preço, aquele preço, aligns, se alinha com os nossos objetivos, ou seja, os dois saem ganhando. Ok, pois, teacher, e se a gente quiser discordar? Porque nem toda vez a gente vai ficar concordando com as pessoas, né? Yeah, I agree with you, eu concordo com você. Mas vamos aprender a discordar de maneira formal, de maneira diplomática? Então, a gente precisa manter o nosso profissionalismo com essas estruturas aqui. For example, I see your point, but I have a different perspective. I see your point, but I have a different perspective. Entendo o seu ponto, mas eu tenho uma perspectiva diferente. Could we consider an alternative? Poderíamos considerar uma alternativa? I'm not sure that's the best approach. I'm not sure that's the best approach. Não tenho certeza se essa é a melhor abordagem. I'm afraid I have to disagree on this matter. I'm afraid I have to disagree on this matter. Lamentavelmente, devo discordar sobre esse assunto. Então, se vocês ficaram com dúvida em alguma pronúncia, vocês podem pausar o vídeo, voltar quando o teacher pronunciou essas expressões e até, teacher, eu acho que está muito rápido o jeito que você fala. Vocês podem ir lá naquela ferramenta do YouTube, diminuir a velocidade também, ok? Então, essas são as expressões, galera, que a gente utiliza para discordar de maneira formal e para a gente mostrar que a gente não só sabe aquele inglês basiquinho, mas a gente consegue utilizar mais ferramentas. Let's go! We have an example here. So, we have two people, temos duas pessoas, aparentemente eles estão numa reunião e ela fala para ele: We need to finish the project today. We need to finish the project today. Precisamos finalizar o projeto hoje. E ele concorda com ela. I completely agree. Ele não somente concorda, ele concorda totalmente com ela. Olha para vocês verem essa palavra enfatizadora aqui. Está enfatizando que ele concorda com ela totalmente. Let's continue. Bom, temos uma prática rápida aqui, galera. Vamos testar os nossos conhecimentos com esses desafios aqui. Complete a frase. Você está com pen and paper aí, e aí? I'm. E aqui vocês vão utilizar uma estrutura onde vocês podem concordar ou discordar. I'm with the proposal because. E aí? Então, fica aí de homework, pessoal. Quem quiser colocar nos comentários, podem colocar também, né? Vamos se ajudar aí, pessoal. Uma das coisas que mais nos ajudam a aprender informações e coisas novas é praticando. Então, a gente vai deixar essa frase aqui de homework. Então, vocês vão associar, né, essa frase com cada situação que a gente aprendeu no vídeo, né, para a gente concordar, discordar, ou sugerir às vezes, se você quiser, né, a frase que melhor se adapta à urgência desse momento aqui. Ok, students? Alright, so what we learned today? Como a gente utiliza agree and disagree, concordar e discordar das coisas, expressões que a gente utiliza em reuniões e como soar mais formal e profissional quando a gente fala inglês. Olha o tanto de coisa que a gente aprendeu hoje, hein, galera? Alright, so students,
That's it for today. Não se esqueçam de dar o seu like and subscribe. Se inscrevem para vocês ficarem atentos aí a próximas aulas. Ok? Então é isso por hoje, galera. That's it for today. Bye bye.